Boas tardes. Dando continuidade ao nosso estudo do livro Astronautas do Além, vamos hoje nos ater ao capítulo 20, com aquelas 3 mensagens, né? A primeira é do próprio Chico, fazendo um resumo da reunião, de Emmanuel e depois de Herculano Pires. E em função do nosso intenso convívio atualmente é que escolhemos esse tema. Atritos e conflitos. As tarefas doutrinárias foram precedidas de várias conversações que giraram em redor dos atritos e conflitos de nossos processos de vivência comum. Aberto o Evangelho segundo o Espiritismo, tivemos o item 17 do capítulo 13 sobre a piedade. Os comentários assumiram características variadas. A mensagem de Emmanuel foi recebida ao término de nossas atividades da noite. Então, do que está se referindo o Chico, né? A piedade, capítulo 13, item 17. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz para Deus. Deixai vosso coração enternecer-se diante das misérias e dos sofrimentos de vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que derramais nas suas feridas. E quando tocados por uma doce simpatia, conseguis restituir-lhes a esperança e a resignação, que ventura experimentais. É verdade que essa ventura tem um certo amargor, porque surge ao lado da desgraça. Mas se não apresenta o forte sabor dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio deixado por estes. Pelo contrário, tem uma penetrante suavidade que encanta a alma. A piedade, quando profundamente sentida, é amor. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação pelos infelizes, é a virtude por excelência, aquela mesma que o divino Messias praticou em toda a sua vida e ensinou na sua doutrina tão santa e sublime. Quando essa doutrina for devolvida à sua pureza primitiva, quando for admitida por todos os povos, ela tornará a terra feliz, fazendo reinar na sua face a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais apropriado a vos fazer progredir, domando vosso egoísmo e vosso orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo, é a piedade. Essa piedade que vos comove até as fibras mais íntimas diante do sofrimento de vossos irmãos, que vos leva a estender-lhes a mão caridosa e vos arranca lágrimas e simpatia. Jamais sufoqueis, portanto, em vossos corações essa emoção celeste, nem façais como esses endurecidos egoístas que fogem dos aflitos, para que a visão de suas misérias não lhes perturbe por um instante a feliz existência. Temei ficar indiferentes. Quando puderdes ser úteis, a tranquilidade conseguida ao preço de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto que oculta, na profundeza de suas águas, a lama fétida e a corrupção. Quanto a piedade está longe, entretanto, de produzir a perturbação e o aborrecimento de que se arreceia o egoísta. Não há dúvida que a alma experimenta ao longo da desgraça alheia, confrangendo-se um estremecimento natural e profundo, que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta penosamente. Mas a compensação é grande, quando conseguis devolver a coragem e a esperança a um irmão infeliz, que se comove ao aperto da mão amiga e cujo olhar, ao mesmo tempo umedecido de emoção e reconhecimento, se volta com doçura para vós, antes de se elevar ao céu, agradecendo por lhe haver enviado um consolador, um amparo.
A piedade é a melancólica, mas celeste precursora da caridade. Essa primeira entre as virtudes de que ela é irmã e cujos benefícios prepara e enobrece. Então, o que é exortado aqui é uma postura, né? Um comportamento nosso em relação aos carentes, né? E aqui não são só os carentes materiais, porque carente todo mundo é, né? São os carentes materiais e os carentes afetivos, né? E como os identificamos? Pelas suas súplicas às nossas voltas, né? Então, essa questão da piedade não se restringe só àqueles miseráveis que precisam da nossa ajuda material, mas também e principalmente de todos, né, mutuamente, nós mesmos, estarmos trocando essas formas de ânimo, de encorajamento, de ternura, para que cada um possa se erguer ao seu tempo e ao seu momento. E aí vem Emmanuel, né, colocando justamente isso. Compadece-te e acertarás. No instante de analisar o comportamento menos feliz desse ou daquele irmão, compadece-te e acertarás. Veja que ele fala de forma super genérica, né? Na base da solução de quaisquer problemas na ordem moral da vida, a compaixão é a porta de acesso. Em verdade, todos estamos cercados de companheiros crivados de inquietação e de angústia. Não lhes agrave a dor. Este acreditou que fazia justiça e caiu no remorso. Aquele admitiu que vigilância fosse tirania e converteu-se em verdugo dos entes mais caros. Outro supôs que a afeição que erigisse unicamente em prazer e estirou-se em desequilíbrio. Aquele outro imaginou a que penúria devesse alicerçar a economia e afundou-se em avareza. E outro ainda entendeu que a divina providência lhe fosse apoio exclusivo ao seu mundo pessoal e transfigurou a própria fé em azorrague dos semelhantes. Então veja, né, todos aqueles que estão à nossa volta, quer sejam próximos ou na sociedade, muitas vezes são alvos das nossas críticas, né? E o que Emmanuel coloca é que a gente se compadeça desses comportamentos dessas pessoas, né? Reflete nos enganos a que se renderam desprevenidos e compadece-te. Quando não consigas aliviar-lhes os padecimentos, entretece um véu de esperança que lhes resguarde a fronte contra o assalto das trevas. Isto aqui é a nossa prece, mesmo por aqueles que a gente não conhece, mas que sabemos estar passando por esses comportamentos que até reprovamos. Deus é a justiça que se executa nas leis que o revelam, mas também é a misericórdia no amor que lhe assegura a onipresença. Os que se transviam sabem-se transviados, sem que se faça preciso se lhes esvurmem as chagas íntimas a golpes de acusação ou censura. Todos nós, quando nos precipitamos em delinquência, conhecemos a saciedade, o sombrio lugar em que a nossa mente estagia. Que nos bastem ao resgate os sofrimentos da culpa. A dor existe para mostrar que não há desajuste sem possibilidades de retificação. E na base de todo o equilíbrio reina a eterna sabedoria que nos fez imortais. Por isso mesmo, determinou o Senhor que se lhe atribuísse nas revelações da verdade a afirmativa inesquecível: misericórdia quero e não sacrifício. Esse é a nossa bússola de comportamento diante da sociedade, né? Lemos jornais, ouvimos rádio, assistimos à TV, né? E esse bombardeio de informações de natureza
pessimista, pejorativa, crítica, pode nos contaminar e nos tornar também verdugos desses autores até desconhecidos diretamente por nós, né? E esse comportamento só agrava tanto a prática dos desvios que eles fazem, quanto a demora na solução. Então, as nossas vibrações de equilíbrio são fundamentais para que todos, quer sejam trabalhadores, políticos, governantes, médicos, delinquentes, que todos, né, possam receber de nós vibrações de amparo e não críticas, que isso não agrega nada, nem a eles, nem a nós. É mais ou menos o que Herculano Pires coloca na última mensagem do capítulo, chamado A Medida Certa. Medimos sempre. Carregamos em nossa mente a fita métrica do juízo. Se nos apresentam alguém, imediatamente medimos esse alguém da cabeça aos pés. Mas nunca nos interessamos por verificar se o nosso instrumento de mensuração está certo, se não se alterou com o tempo e o uso. Deus nos deu o juízo como reflexo da sua divina justiça, pois nos fez a sua imagem e semelhança, não no corpo, mas no espírito. E por isso nos deu também a compaixão, que é o reflexo da sua divina misericórdia. A nossa imperfeição nos leva a carregar na justiça e esquecer a misericórdia, que em Deus se equilibram. Em 1862, na cidade de Bordeaux, na França, o espírito protetor Michel deu uma comunicação sobre a piedade que figura no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, aquele que lemos no início da nossa reunião. Essa mensagem começa assim: a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que nos conduz para Deus. Piedade e compaixão são sinônimos. O Espiritismo nos ensina que evoluímos em direção a Deus, mas que entre a condição humana e Deus existe a fase angélica, pela qual teremos de passar. Ninguém se elevará espiritualmente usando apenas a fita métrica do juízo. A medida certa que podemos aplicar aos outros é o juízo regulado pela piedade, como Emmanuel volta a ensinar-nos, mais de 100 anos depois da comunicação de Michel. A violência dos tempos antigos, que nivelou povos bárbaros e civilizados pelo mesmo padrão de animalidade, como a violência do nosso tempo, em que os resquícios do passado repontam ameaçadores, servem para mostrar-nos como é difícil o aprendizado na escola da Terra. Alunos renitentes, voltando sempre às mesmas classes através da reencarnação, ainda não aprendemos a cartilha do Evangelho. A revelação espírita nos socorre nesse momento com seus novos métodos de ensino, procurando franquear-nos a porta das promoções necessárias. Já é tempo de pensarmos nas lições de humanidade que Jesus nos deu, através de palavras e exemplos. A Terra está em fase de transição para um mundo melhor. Nossas provas atuais são provas finais. Se não passarmos no exame, esmagados ao peso do egoísmo animal, seremos transferidos para outras escolas a fim de reiniciarmos os estudos. Nada mais contundente do que as palavras de Herculano Pires, né? É claro que nós temos que, nesse momento, todos os problemas estão vindo à tona, tudo aquilo que Deus não plantou está sendo arrancado, né? E essa poda, ela ocorre nos nossos defeitos, por isso que tudo está se aflorando, né? Nós estamos
cada vez mais expostos, né? Nós nos expomos, né? Então as feridas estão sendo raspadas, os relacionamentos estão sendo escancarados, né? É como se fosse uma cirurgia, né? A gente tem uma ferida e tem que raspar até o osso, mas com a anestesia do Evangelho, né? Temos que rever todos os nossos defeitos, todas as nossas incompletudes, todas as nossas necessidades, né? Nossas e dos outros, mas que possamos, devemos, ao fazer isso, usarmos da anestesia do Evangelho, olhando com misericórdia, com piedade, com compaixão, porque o defeito do outro, quase que invariavelmente, é o mesmo que eu tenho. Então, prazer em revê-los, uma boa tarde e até o nosso próximo encontro. Boa noite a todos, mais uma vez, aqui estamos. Muita gratidão a Deus por essa oportunidade de estudarmos juntos. Segunda parte da nossa palestra, hoje vamos falar um pouco sobre o sono. São colocações do livro Pensamento de Emmanuel, de Martins Peralva, capítulo 21, onde ele fala da atividade espiritual. Ele inicia com uma pergunta do Livro dos Espíritos. É o capítulo onde se fala da emancipação da alma. Fala sobre o sono. A pergunta é a seguinte: durante o sono, a alma repousa com o corpo? Como o corpo? Não. O espírito jamais está inativo. Essa é a resposta direta dos espíritos, né? Então, a nossa alma, ela não repousa, ela fica em atividade. Incessante é a atividade do espírito, seja na vigília ou seja durante o sono. Então, nossa alma está sempre em atividade. O corpo está repousando, recompondo as suas energias, mas a alma não. A alma se emancipa, se liberta e vai participar das atividades ao qual ela busca, né? O que nós vamos fazer vai depender do que estamos realizando quando acordados. Quais são as nossas escolhas, né? As nossas atividades. Para o corpo, o descanso é imperativo, objetivando o refazimento da estrutura celular, né, cujo desgaste naturalmente provoca a exaustão, o enfraquecimento orgânico. Então, é muito saudável e necessário que tenhamos o descanso do corpo. Mas a nossa alma, né, como ele diz aqui, nosso espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. E não precisando o espírito da sua presença, né, da presença do corpo, ele se lança no espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. E os amigos do mais alto nos dizem, né, que através dos sonhos nós comprovamos essa liberdade e atuação do ser enquanto dorme o homem, né? Quantos encontros à noite realiza nossa alma com amigos e desafetos também, com entidades inferiorizadas ou com almas superiores, causando-nos alegria ou tristeza, segundo for o caso, provocando um despertar suave e esperançoso, ou inquieto ou sufocante. Então, à noite, nós temos sim esses encontros que podem ser bons ou ruins, né? Podemos receber tratamentos, estudar, trabalhar, encontrar com familiares,
Ou podemos também ter encontro com espíritos obsessores nossos, inferiores. Tudo vai depender de como eu estou cuidando da minha questão espiritual. Se eu estou em prece, se eu estou buscando transformar numa pessoa melhor, combatendo as minhas imperversões, as minhas viciações, a prece antes de dormir, a prece ao acordar. Então, são várias atitudes que vão me propiciar um despertar suave ou inquieto, né? Quando a gente fala dos pesadelos, ele comenta aqui, né, que muitos podem ser por anomalias fisiológicas, né? Se a gente comer demais e for dormir, ele fala das perturbações digestivas, né? Mas, tirando essa situação, sobre o ponto de vista espírita, o resultado é de encontros desagradáveis com adversários encarnados ou desencarnados, né? Que durante a nossa liberdade da alma podem nos encontrar e provocar em nós aquele mal-estar, né? Que a gente volta ali correndo para o corpo. Mas também temos muitos encontros felizes, reuniões encantadoras, aulas edificantes, tertúlias plenas de amor, dos quais guardamos algumas vezes clara recordação, né? Tudo isso acontece durante o sono, além da vida orgânica, em prolongamento das experiências diuturnas. É que na maioria das vezes nós não lembramos. Isso tudo fica gravado no nosso subconsciente, né? E em determinado momento isso pode vir à tona, mas fica tudo ali guardadinho, o que nós vivenciamos durante as nossas noites. E isso é muito importante. Se nós não tivéssemos essa liberdade da nossa alma durante a noite, nós não conseguiríamos dar continuidade à nossa encarnação. Ficaria tudo bem mais difícil. Então, Deus, na sua bondade, permitiu essa situação para nós, né? Nós podemos nos libertarmos, porque a alma, ela se sente prisioneira do corpo. E quando ela se liberta, aquilo traz um bem-estar muito grande. E algumas vezes nós recordamos de tudo isso, né? Claramente o que aconteceu. Encontros, conselhos. Se não lembrarmos logo em seguida, em determinado momento vem algum pensamento que achamos que é nosso, né? Mas que com certeza foi nos orientado durante as nossas noites produtivas. Então sempre é pedir muito a Deus que a nossa noite seja produtiva, que a gente possa receber ajuda, e por isso é importante nós não decidirmos nada antes de uma noite bem dormida, né? Que é o conselho das nossas vovós. Problemas aparentemente insolúveis no quadro dos argumentos são equacionados na espiritualidade, no contato com almas generosas e amigas, que dotadas de mais ampla visão, experientes e sábias, vislumbram ângulos que nos escapam aqui no plano terrestre, né? Então, se nós pedimos ajuda, pedimos conselhos, a gente pode sim ter a oportunidade de receber uma resposta durante a noite em espírito, para aquilo que a gente está indeciso, né? Não sabe como resolver. E é o que eu falei, a gente pode lembrar claramente ou não, ou vem depois de alguns dias, né, como uma intuição. Então, à noite, tenho a certeza disso, o espírito, ele movimenta-se, ele trabalha, ele atua, ele age enquanto dormem os sentidos físicos, muito mais do que imaginar se possa. Durante o sono, apenas o consciente adormece, liberta-se o inconsciente pelo afrouxamento da vigília. Então,
muitas pessoas perguntam, e isso acontece mesmo. Nossa alma, ela se liberta e está em atividade durante a noite. Por isso que é importante as nossas horas de sono, porque muita gente fala, para que dormir, que desperdício, mas não. Tanto o corpo físico precisa dessa recomposição das energias do descanso, e a nossa alma dessa liberdade, porque se eu não permitir que ela tenha esses encontros para me fortalecer, são nesses momentos que eu vou recuperar toda a minha situação, entender, recuperar a minha energia para entender tudo o que está acontecendo comigo. Eles vão dar força, coragem para eu continuar a caminhada, mesmo todas as dificuldades que a vida me apresenta. Então, lições maravilhosas são nos ministradas à noite, enquanto repousamos o corpo. Experiências valiosas são nos transmitidas. Oportunos avisos são nos dados enquanto dormimos. Muitas resoluções tomadas durante o dia constituem o resultado, a soma de conselhos, de orientações, de roteiros que os amigos espirituais, nossos espíritos protetores, fornecem-nos à noite. Ocorrência que justifica, sem dúvida, o bem conhecido dito popular, como eu falei um pouquinho antes, que a noite é a boa conselheira. E é mesmo, gente, às vezes você vai dormir assim, sem saber o que fazer, e acorda mais tranquilo e enxergando a solução para aquele problema que parecia não tão complicado, mas depois de uma noite bem dormida, nós conseguimos acordar com mais calma e enxergar uma solução. E é aquilo, Quem gosta de bons assuntos procurará durante o sono. Quem prefere bons ambientes buscará em espírito. A regra prevalece, Então, infelizmente, aqueles que, dependendo da inclinação da criatura encarnada, ela vai ter encontros infelizes durante a noite. É questão de sintonia. Por isso que é imperioso nós cultivarmos aqui na Terra tudo quanto representa amor, convicções nobres, indulgência, cultivo da solidariedade. Se nós estivermos colocando em prática na vigília, o que de melhor nos seja possível fazer, durante a noite, isso vai continuar, certo? A noite é continuação do nosso dia. Não tem como mudar isso. E os efeitos dessas reuniões benéficas, salutares, são presididas por sábios instrutores na espiritualidade, ideias se renovam, alívio e repouso dão sentido à nossa existência. Extravasam-se então em vários rumos durante o sono, certos impulsos, tendências, sentimentos, propósitos, levando o espírito parcialmente desprendido a determinado comportamento que, em estado normal, não teriam coragem de adotar, Verdade é que o livre-arbítrio humano funciona igualmente durante o sono, encaminhando seu espírito para os lugares da sua preferência. Então é questão da sintonia mesmo, Não tem como fugir disso. Se nós lembrarmos os princípios do livre-arbítrio, cada mente escolhe situações e equaciona problemas de acordo com a própria preferência. E durante o sono terá o homem aqueles sonhos que representam e traduzem a sua vivência mento-psíquica da atualidade.
né? É uma continuação daquilo que ele vive quando está em vigília, quando ele está acordado. Martins Peralva também coloca 3 tipos de sonho, né? Que são os comuns, os reflexivos e os espíritas. Os sonhos comuns são aquelas preocupações que nós temos no dia a dia, adormecemos pensando naquele problema e podemos sonhar, né, com tudo isso. Nos reflexivos, já são os momentos em que estamos recebendo um tratamento com relação às situações que estamos vivenciando. E os espíritas mesmo são aqueles sonhos na qual a liberdade é maior e realmente são os encontros espirituais que temos, né, para receber auxílio, para o estudo. Então, é muito interessante. A doutrina espírita nos dá um conteúdo, uma literatura muito grande sobre esse tema, para que nós possamos compreender o quanto é importante esses momentos para o refazimento da nossa alma. Sem esse momento, não conseguiríamos dar continuidade à nossa encarnação, né? Seria muito mais difícil. E lembrar, né, o que ele falou ali sobre a prece. A prece é muito importante para mantermos uma sintonia, pedirmos a Deus que possamos realmente ter encontros saudáveis, salutares durante a noite. Ela vai nos proteger, vai nos afastar, né, de determinadas situações que poderíamos estar vivenciando à noite, que não vai trazer nada de bom para nós. Então, é uma luz que se acende no nosso caminho, né? Nós temos que desenvolver esse hábito da prece sincera, que ela estabelece a vigilância e constitui o maior fator de resistência moral, né, nas nossas vidas, nas nossas provações, certo? Então, é isso que nós temos para esta noite. Agradecer muito a Deus pela oportunidade bendita do aprendizado e procuremos nos prepararmos, né, para as noites, porque nos sentiremos revigorados, com certeza. Então, muita gratidão a Deus pela oportunidade do estudo, da vida, e encerrar com a prece, que é o mais perfeito modelo, né? Verdadeira obra-prima na sua simplicidade, pois resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade e não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja.